e assim não ocasionando a quebra. Tá? E existe, claro, uma exceção, que é com relação ao fato aí do Banco BMG, o Pan-Americano, da Ecoval e o Bom Sucesso, né, que atualmente estão passando por dificuldades financeiras, justamente por não terem diversificado sua carteira de crédito e apostado a maioria dos seus recursos, que já eram pequenos, né, em financiamento de carros de passeios usados, de menor valor, e financiamento de motocicletas também. Nós podemos chamar isso de mercado subprime brasileiro. Somado a isso, o que ajudou a agravar ainda mais a situação desses bancos foi sua própria política de cobrar juros e multas moratórias das mais altas na história do Plano Real. O resultado disso, claro, foi o aumento da inadimplência e uma enxurrada de ações na justiça, né? Para você ter uma ideia, atualmente o Banco BMG até parou de fazer financiamento de veículos, né? E vem focando mais em crédito consignado. Portanto, minha gente, as novas regras não visam diminuir a oferta de financiamento. Pelo menos é essa, né, a desculpa que o Conselho Monetário Nacional deu, né? Elas visam somente aumentar a segurança de nossa macroeconomia. Para os bons bancos, né, os bons bancos não serão afetados, simplesmente porque já possuem um capital suficiente para honrar com as suas obrigações. E por isso são classificados, obviamente, como banco seguro, banco forte, né? Bancos fortes, bancos seguros. Agora, aqueles bancos que ficam emprestando dinheiro de qualquer jeito e ainda andam cobrando juros abusivos, terão de sair do mercado e, na minha opinião, já vão tarde demais. Entendido o que são e quais são as novas regras sobre os financiamentos de veículos, bem como a ausência de qualquer relação direta para justificar o aumento de juros, vamos falar rapidamente agora sobre o resultado futuro dessas medidas na prática. Se a gente considerar que o nosso país tem os juros mais altos do mundo, é óbvio que futuramente os juros vão aumentar ainda mais, tá? Porque aqui no Brasil tudo é motivo para aumentar juros. Se o dólar sobe, é motivo para aumentar juros. Se o dólar desce, é motivo para aumentar juros. Os bancos, e às vezes alguns analistas intelectualoides, metidos a economista de respeito, tentam justificar isso com a falsa premissa de neoliberalismo, de que a economia é livre, sem interferências, enfim. Mas, na verdade, o verdadeiro motivo para esse tipo de comportamento decorre da política extrativista da maioria dos bancos privados, né, e da falta de concorrência entre eles. É claro que com raras exceções. Podemos citar aí dois exemplos, que é a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil, que cobram juros no limite do aceitável, mas não abusivos, né? Com relação à falta de concorrência entre os bancos, nos cabe um pequeno comentário. Cadê o CAD? O CAD é o Conselho Administrativo de Defesa Econômica. E esse órgão quem é responsável pela fiscalização e combate do cartel, né, que é público e notório entre os bancos privados. Ora, se você vai numa loja para financiar um veículo e não concorda com o valor da prestação, pode ir em mais de 20 lojas, que a parcela vai ser sempre a mesma, vai mudar somente os centavos. Isso não é difícil de investigar não, viu, CAD? Vamos agir aí, quero ver o resultado aí da criação aí desse órgão aqui no Brasil. Mas voltando ao assunto sobre as novas regras, e considerando que a função principal do Conselho Monetário Nacional e do Banco do Brasil além de evitar a quebradeira dos bancos, né, claro, também evitar o retorno da inflação, podemos concluir que essas medidas somente se justificariam se o índice de inadimplência estivesse subindo além da capacidade dos bancos, ou se os bancos estivessem financiando além da capacidade de produção de veículos, respectivamente. Com relação à inadimplência nos financiamentos de veículo, isso não faz nem cócega nos bancos sérios e fortes, porque, como já mencionado, além deles possuírem uma grande reserva de capital, os juros são tão altos em nosso país que as parcelas de quem paga em dia acaba cobrindo os inadimplentes e ainda sobra dinheiro lá para eles. Se assim não fosse, não tinha tanto banco querendo oferecer financiamento de veículo aqui no Brasil.
Ora, se ainda tem alguém que acredita que os economistas-chefes dos grandes bancos privados são irresponsáveis, que não sabem o que estão fazendo, que estão gerando rombos aí nos bancos, que os bancos estão à beira da falência, enfim, eu gostaria até de conhecer essas pessoas para despertá-la. Talvez elas estejam sofrendo de algum transe, de alguma hipnose cerebral aí, para mostrar para elas o mundo real. No Brasil, banco privado nenhum sai perdendo, tá? O rombo, na verdade, é no orçamento doméstico de cada brasileiro que vem tirando comida da mesa para pagar juros abusivos. Já com relação à capacidade de produção dos carros, a nossa indústria automobilística não está trabalhando em toda essa capacidade. E, além disso, os pátios estão abarrotados de veículos, somente aguardando serem financiados ou vendidos. Isso é dado da FenaBrave, tá? Quem entrar no site da FenaBrave vai consultar ali o estoque de veículos e vai perceber que é um estoque enorme, que está tudo parado, né? Falta bastante gente ainda para comprar tudo que eles estão fabricando. Então eu pergunto, né? Qual seria o verdadeiro motivo do CMN ter interferido dessa maneira na economia? Não era para a economia ser livre, neoliberal, né? Sem interferências? Só nos resta uma explicação, né? As novas regras para financiamento ou arrendamento de veículos é uma tentativa do governo em reduzir a venda de novos veículos e, consequentemente, o tráfego em nossas ruas e avenidas que já estão engarrafadas de segunda a sábado, né, à beira do caos. Até domingo, hoje em dia, a gente acaba encontrando engarrafamento, dependendo da cidade. Aí, se você mora numa capital, até domingo você acaba pegando engarrafamento também. A iniciativa nos parece bem simples, né, que consiste na exigência de uma reserva maior de dinheiro para os bancos poderem emprestar, o que vai gerar, né, o abandono dos bancos menores nesse tipo de mercado de financiamento de veículos, né, e talvez gerar uma diminuição na oferta de financiamentos. Mas eu duvido muito que isso vai acontecer, porque os grandes bancos, né, irão abocanhar, irão se apropriar do mercado dos pequenos bancos. E os financiamentos de veículo estão longe de acabar, viu, governo federal? Viu, Conselho Monetário Nacional? Para acabar com o financiamento de veículo, somente com uma lei federal. E ainda assim, os bancos darão um jeito de burlar essa lei, fazendo consórcio ou algo parecido. Talvez essa atrapalhada sirva para alguma coisa boa, né? Não sei, vamos ver. Talvez a saída dos bancos pequenos possa ser uma forma de aumentar a concorrência entre os bancos grandes. Mas, em contrapartida, uma coisa é certa, né? Isso mostra a postura do futuro governo federal com relação ao problema viário. A postura é bem simples. Vamos proibir a venda de novos veículos, né? E vamos permitir que a arrecadação do IPVA e da CID dos combustíveis não sejam aplicados na ampliação de nossas estradas. Quem sabe até criem novos postos de pedágio também, né? Mas cada um é livre para fazer o julgamento e as previsões que achar melhor, tá? O boom do financiamento de veículo, né, financiamento, arrendamento, ocorreu no ano de 2007, ou seja, há mais de 3 anos. E desde lá, o Conselho Monetário Nacional já se reuniu diversas vezes, centenas de vezes com o Banco Central, e nunca foi falado desse problema, né, se é assim que a gente pode chamar, sobre os financiamentos de veículos, porque na verdade esse problema não existe, né? O que existe é um problema estrutural de nossas ruas e estradas, muito estreitas, muito buraco, muito engarrafamento, muito carro. Finalmente, para tirar qualquer dúvida sobre o verdadeiro motivo da criação dessas novas regras para financiamentos e arrendamentos de carros, temos que ter em mente o seguinte: se tivesse realmente algo de errado com os carros financiados que pudesse talvez gerar um problema sério em nossa economia, certamente o CMN e o Banco Central já teriam agido, né, se é assim que a gente pode chamar, há muito tempo atrás já. Isso já não é um fenômeno, já é um fenômeno antigo, né, não teria esperado as eleições acabarem para poder agir, se é assim que a gente pode chamar, né, agir. Bom, espero que essas informações prestadas de forma clara e honesta tenham servido como instrumento pela busca da verdade, e desejo a todos um Feliz Natal e próspero Ano Novo.